Meu nome é Jonathan Justus. Bom, desde lá dos anos 2000, eu venho trabalhando com água pela grande importância que a água exerce na vida de todas as pessoas, né? Eu costumo dizer assim, todo mundo toma água, não é verdade? Até nossos animais, as nossas plantas, etc. Então, desde lá dos anos 2000, eu me dedico inteiramente a processos de como fazer uma água melhor para o consumo humano. E lá nos anos 2000, eu fundei e fui presidente de uma importante empresa aqui no Brasil e tive o privilégio de ser o primeiro empresário a lançar um filtro de água que chamamos de água imantada, com ímãs, né? Com ímãs e com infravermelho longo. E já desde essa época nós comprovamos o tanto que faz bem uma água, né, imantada, com infravermelho, quantos benefícios trouxe para milhões de pessoas nesses 20 anos esses produtos. E hoje já são, né, largamente conhecidos aí no mercado. Então, essa história que me anima, que é trazer para as pessoas mais saúde através da água, porque a água é um produto que nós tomamos todos os dias. Então, se nós podemos trazer saúde através da água que nós já vamos ingerir, então isso fica assim mais cômodo, mais fácil e com benefícios maiores. E já há alguns anos eu venho estudando muita literatura, etc., a respeito da água hidrogenada, né? E eu fui lá pesquisar como se faz uma água hidrogenada. E para se fazer uma água hidrogenada, nós temos que ionizar a água. Então, onde nós brincamos, né, nós preparamos, né, inventamos e trouxemos para o mercado esse pequeno milagre aqui. Que as pessoas falam, nossa, mas um produto tão pequenininho faz tanta coisa. Pois eu vou mostrar para vocês como esse produto tão pequenininho faz tanta coisa. Mas, primeiro, o que é ionizar a água, né? Como esse aparelho ioniza a água? Nós temos aqui um produto carregado com magnésio e com zinco, e esses minerais têm íons negativos, portanto, ioniza a água. Quando libera esse magnésio e o zinco para a água com íons negativos, a água fica ionizada e a água fica hidrogenada. E o que é uma água hidrogenada? Uma água ionizada. Uma água comum, né? Uma água comum que você pega de um filtro, da torneira, ela tem clusters grandes, que eu costumo fazer uma analogia, né? Que seriam como cachos de uva. Então, essas moléculas de água ficam agrupadas de uma forma que fica mais difícil essa água penetrar nos tecidos, nas células, no DNA da célula, para levar oxigênio e para arrastar o que nós chamamos de lixo orgânico, né? E quando você você ioniza a água, nós quebramos esse cacho em apenas 6 moléculas, né? Que dizemos que é uma forma hexagonal, ou seja, 6 moléculas de uma forma hexagonal, com uma molécula de hidrogênio. Então, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês por que essa molécula de hidrogênio faz todo esse trabalho aí, tá bom? Primeiro, nós vamos falar dos problemas, né, que nós temos hoje com a nossa população. Eu digo que no mundo ocidental, a nossa alimentação não é das melhores, né? Nós temos costumes de comer produtos processados, como salsichas, etc., carnes processadas. Nós comemos muitos alimentos ácidos, a própria carne, né, é um alimento ácido, embora, claro, nós precisamos da carne, vamos comer carne. Mas nós temos aí agrotóxicos, né? Você às vezes está comendo uma verdura e fala, nossa, eu estou comendo muita verdura, mas você também está comendo agrotóxico, né? Que também acidifica o corpo. Nós temos o fumo, né? Temos bebidas alcoólicas, nós temos a poluição, né? Que ela é comum em quase todas as cidades. E tudo isso acidifica o corpo. Acidifica o corpo e também faz com que o corpo tenha mais radicais livres, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas primeiro, se a gente formos ao assunto pH, nós vamos ver algo extremamente importante aí. Porque o corpo humano ele foi feito para ser alcalino. O corpo humano não foi feito para ser ácido. Nosso sangue é alcalino. E nós precisamos manter o nosso corpo alcalino. Quando nós nos alimentamos de uma forma muito ácida, né, o nosso corpo precisa
fazer alguma coisa para você continuar, né, alcalino. E aí ele vai começar a gastar minerais no teu corpo, como o próprio magnésio, como outros, né, que o corpo necessita para estar bem. Então começa aí o que eu chamo uma guerra, né? É uma guerra interna, aquele processo interno que o corpo, você está colocando coisas lá dentro, você está enchendo desculpa falar, porcariadas, né? E o teu corpo está se defendendo de uma forma assim, valente, né? Para que você fique alcalino. O teu sangue não pode ficar ácido, senão você morre. E aí, as pessoas falam assim, mas o que advém tudo isso? Advém doenças. Você começa a exagerar, você começa a forçar o teu corpo a não produzir insulina, a não produzir hormônios, a não produzir determinadas, né, substâncias que você precisa para suprir outras coisas. Ou seja, você está judiando de você mesmo. Vamos simplificar, né? E aí a importância de você ter uma água alcalina. E quando você ioniza a água, você também deixa a água alcalina, né? Então nós vamos ver aqui daqui a pouco no teste que a água com o nosso ionizador, ali após 1 hora mais ou menos, um pH de entrada aí de 6,5, 7, ele já vai estar por volta de 8,5, 9, 8,8. E o que vai acontecer? Quando você então ajuda o teu corpo a ficar alcalino, aquela briga, aquela batalha lá dentro diminui e seu corpo começa a trabalhar de uma forma como ele foi feito. O Criador é perfeito, né? Nós é que estragamos um pouco as coisas aí. Então você começa a pôr lá um pH 8, um pH 8,5, às vezes até um pH 9, toda aquela questão, né, que você estava desarrumando, você estava lá com problema de intestino preso, você estava lá com problema de fígado gordo, né, esteatose, você estava lá com o estômago com problema de esôfago, problema, enfim, são tantos problemas, né, tontura, dor de cabeça, cansaço. De onde advém tudo isso? Advém do descontrole que você coloca no teu corpo em questões de pH, em questões de alimentação, né? E aí essa sobrecarga começa então infelizmente a causar inícios de processos de doenças. Eu presumo, né, não sou dono da verdade nem médico, mas eu presumo que uma alimentação extremamente saudável, raramente você vai ver alguém com algum problema, né, de intestino preso, de estômago doendo, enfim, diabetes, pressão alta, são tantas coisas, né, que advêm do quê? De um processo errado que você está fazendo com a sua alimentação. Então, primeiro ponto, o nosso ionizador, nosso pequeno milagre aqui, daqui a pouco vocês vão ver que ele é pequeno, mas é um milagre, ele vai elevar o pH da sua água para que você tenha mais tranquilidade nessa questão de pH, ok? Aí você fala, só isso? Falou, não, o mais importante está para vir agora, tá ok? Toda essa alimentação que nós acabamos de falar aí, ela tem o que nós chamamos de ORP. O que é o ORP? O ORP é Potential, em inglês, Potential Oxidation Reduction. Português, potencial de oxidar ou reduzir. Isso é medido por um aparelho. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou usando o ímã na água, isso é um pouco empírico, né? Eu estou usando não sei o que, isso é empírico. Aqui não tem nada empírico, aqui é tudo medido. Vocês vão ver que tudo é testado, né? Tudo comprovado. Então vamos lá, para que serve o ORP? Primeiro, o ORP vai testar se um determinado líquido é oxidante ou ele é antioxidante. Você vai ver pessoas que trabalham com aquário, né? Que tem os seus peixinhos ornamentais, eles usam o quê? Eles usam o pHâmetro e usam o teste de ORP. Por quê? Peixe morre com água ácida, peixe morre com água oxidante. Agora, se o peixe morre, faz bem para nós? Não é verdade? Então, o que nós vamos testar? Nós vamos testar o quê? Você vai lá e pega um refrigerante, eu não estou falando mal de refrigerante, porque todo mundo gosta. Mas você vai lá e testa um refrigerante,
você vai ver um RP perto de 400 positivo. Você vai lá e mede uma água da torneira ou de um filtro, qualquer filtro, você vai ver que ele está por volta de 150 positivo. Você vai lá e mede a água do hidrogênio, você vai ver um RP entre menos 200 e entre menos 400. É simplesmente um absurdo a diferença que nós vamos ter entre água ou qualquer líquido oxidante para... Tomando uma água aqui com, com hidrogênio para ficar mais fácil. Nós vamos aqui ver qual é a diferença que tem entre líquidos que podem ser refrigerantes, água, sucos, etc., com depois uma água do hidrogênio, que eu vou mostrar para vocês o pequeno milagre funcionando, né? O que a água com RP negativo faz? Qual é a função principal? Toda essa alimentação que eu falei, toda essa poluição, estresse, sabe o que é estresse? Né? Tivemos um estresse tremendo aí nos últimos 2 anos aí, infelizmente ainda estamos aí sobre o efeito desse estresse. Tudo isso causa no corpo radicais livres. Radicais livres, o teu corpo vai metabolizar, né? O próprio oxigênio, né? A queima, vamos dizer assim, do oxigênio no corpo, a metabolização, né? A forma com que o oxigênio é metabolizado no corpo, também causa radicais livres, né? Então, o que nós temos? Você tem lá uma alimentação ácida, você vai ver a tua alimentação lá, muito açúcar, farinha, não sei o quê, e você vai lá ver que toda essa metabolização de tudo isso causa um excesso de radicais livres. A pessoa pode me perguntar assim, mas o corpo humano não foi feito para enfrentar os radicais livres? Foi, e enfrenta, em condições normais. Quando você começa a abusar demais de processados, alimentos, poluição, agrotóxicos, etc., você põe um excesso no teu corpo, da qual resulta também num excesso de radicais livres, aí o corpo não dá conta, né? E o que os radicais livres fazem em milhares de estudos que nós temos pelo planeta Terra, em universidades? O que o radical livre vai fazer? O radical livre é uma molécula instável, altamente instável, que ela é deficiente, é uma molécula deficiente de um elétron. Então ela vai atacar, entre aspas, ela vai atacar uma célula sadia do teu corpo para estabilizar, ou seja, para pegar um elétron. Quando o radical livre pega um elétron, né, de uma célula sadia, essa célula já não é mais sadia. E aí você começa o que nós chamamos de o estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo pode se dar de uma maneira muito forte no teu corpo. E aí começam a criar campo, vamos dizer assim, para que você crie um campo propício para quê? Doenças. Aí começa a vir doenças. Aí começa a vir problema de diabetes, começa a vir problema não sei do que, intestino, e vai. E aí tem câncer, e aí tem doenças degenerativas. Então nós começamos às vezes, com doenças simples, curáveis, mas nós vamos até doenças como Parkinson, Alzheimer e como câncer. Então, gente, o que nós fazemos com esse aparelho? Quando você coloca aquela molécula a mais de hidrogênio, né, naquela forma hexagonal que eu falei agora há pouco, 6 moléculas de H2O com uma de hidrogênio. Essa molécula de hidrogênio, em primeiro lugar, ela tem um elétron para doar. Então, quando você coloca lá 1,5 litro, 2 litros de água por dia, né, hidrogenada no seu corpo, você tem alguns trilhões de elétrons para serem doados. E isso faz o quê? Com que os radicais livres se estabilizem. Os radicais livres, desculpa, querem o quê? Querem um elétron. Hidrogênio do elétron. Essa fusão, vamos dizer assim, faz com que o processo oxidativo do teu corpo estabilize. Aí você me pergunta, esse produto é para curar alguma coisa? Não, não é para curar alguma coisa. Ao contrário, esse produto é para estabilizar o seu corpo da forma que o Criador fez, né? O que
o que nós temos? Um corpo equilibrado em pH e um corpo onde a questão radicais livres está estabilizada. Então você cria condições para o seu corpo trabalhar de uma forma correta. Então, nós começamos a notar que as pessoas que usam esse produto, 1,5 litro, 2 litros por dia, né, dessa água, começam a relatar lá que deixaram de ter problemas lá de prisão de ventre, que regularizou o intestino, que o estômago está melhor, a hidratação é melhor. Aliás, um ponto aqui, tá? Essa água hidrata 6 vezes mais, eu já vou explicar por quê. Porque eu falo, mas eu gosto de explicar por quê. Então, o seu corpo começa a criar mais insulina? Provavelmente, por quê? Porque ele está estável. Então ele começa a ter um comportamento mais estável, tá certo? Então, não é um produto que vai auxiliar e cura, não, nada disso. Não é um produto que auxilia o teu corpo a trabalhar corretamente, tá? Em termos de pH, em termos de estabilização do processo de envelhecimento precoce, certo? Aí, como esse produto quebra os clusters, como eu já expliquei para vocês, em uma forma de 6 moléculas, e como o hidrogênio é a menor e mais leve molécula do universo, essa água fica extremamente leve, ela vai penetrar mais nos tecidos, vai entrar na célula, no DNA da célula, levando mais oxigênio, hidratação e automaticamente, entre uma forma que eu digo, varrendo, vamos dizer assim, né, limpando a sujeira do corpo. Para vocês terem uma ideia, essa água pode transpassar a barreira encefálica, né, vamos dizer assim, e hidratar o cérebro, coisa que só álcool e drogas fazem. Então, nós temos aqui, quando eu falo brincando um pequeno milagre, é um pequeno milagre, porque é um produto tão pequeno, tão barato, que traz tantos benefícios. Tem uma pesquisa feita no Japão, para vocês terem uma ideia, numa universidade no Japão, onde 1,5 litro dessa água aqui, ionizada com hidrogênio, o pesquisador testou da seguinte forma: ele pegou bananas, ele pegou maçãs, pegou cenouras e mediu o tanto que tinha de beta-caroteno nessas frutas, né, e legumes, e o tanto que esse beta-caroteno é antioxidante. Que todo antioxidante é o que faz o que eu acabei de falar. Ele leva elétrons para estabilizar a questão radicais livres. O que ele descobriu? Que 1,5 litro de água hidrogenada equivale, 1,5 litro por dia de água hidrogenada equivale a você comer 700 bananas, ou 500 maçãs, ou 40 cenouras. Então eu pergunto, quem é que consegue comer 700 bananas, mesmo que pudesse comprar, né? Então, se você pode, quando eu falo isso, eu estou falando de valores antioxidantes, eu não estou falando de vitaminas, etc. Você tem que comer a banana. Não precisa comer 700, né? Mas eu digo assim, você imagina você ter dentro do seu corpo, com 1,5 litro de água, o poder antioxidante de 500 maçãs. Então é algo, eu acho fabuloso. E quando eu comecei a pesquisar esse produto há 2 anos atrás, que eu vi essas pesquisas, que eu vi esse tipo de benefício, eu fiquei maravilhado. Eu falei, nós temos que trazer isso para o Brasil. Se eu já fui lá atrás, tive o privilégio de ser o primeiro a colocar uma água imantada para o público brasileiro, eu falei, eu não abro mão de ser o primeiro de trazer, através da Hidrogênio do Brasil, de nossos companheiros que estão aqui com nós, esse benefício. Outra coisa que eu gostaria que vocês notassem é o seguinte: já existe água com hidrogenada? Já existe. A questão é custo. Nós temos aparelhos aí que vão de R$ 1.700 até R$ 18.000, que eles trabalham com eletrólise de uma forma elétrica. Então, eu já digo para vocês que a Hidrogênio do Brasil fez o primeiro ionizador portátil do Brasil, certo? E por quê? Porque seria muito fácil para nós da Hidrogênio trazermos para o Brasil aparelhos caros, mas pouca gente ia poder ter os benefícios dessa água. Então o que nós fizemos? Nós fomos atrás
de ver como fazer isso de uma forma barata, simples, que todas as pessoas possam ter o benefício desse produto. Porque o preço dele em relação a 500 bananas ou 700, ou 500 maçãs ou 700 bananas é irrisório, né? É para dar risada. Então nós temos aqui um custo-benefício espetacular, trabalhando a hidratação do corpo, né? Elevando o pH do corpo e diminuindo os radicais livres do corpo, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce é um causador, né, de doenças das mais simples até as mais severas. Bom, o Pequeno Milagre é porque traz todos esses benefícios que eu mostrei para vocês e quem comercializa trabalha com 100% de lucro. Então veja bem, nós temos um pequeno produto que a pessoa trabalha com 100% de lucro, pagamos impostos, pagamos numa rede de marketing multinível e temos lucro. Então vamos dizer assim, é um pequeno milagre de verdade. Eu vou fazer um pequeno teste aqui, né, para vocês terem uma ideia, depois eu vou mostrar outros testes para vocês, mas aqui nós temos uma água, foi colocada aqui da torneira aqui da onde nós estamos gravando aqui, tá? Então, isso aqui é um reagente para pH, tá? Quem trabalha com piscina precisa desse produto. Então, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 gotas. Pode ver que a água ficou levemente amarelada. Isso aqui indica um pH de aproximadamente 6, 6,5, alguma coisa assim. E aqui, né, vocês podem ver aqui, ó, o nosso produto aqui dentro da jarra, certo? Nós vamos colocar aqui nesse copo. E nós vamos pegar o reagente para pH que vocês usam nas piscinas lá. As mesmas 4 gotas. E aí vocês estão vendo aqui um produto lilás que indica seguramente um pH de 9,5 a 10. Seguramente um pH de 9,5 a 10. Então, essa aqui é a água que você toma. Essa aqui é a água que eu estou te propondo tomar. Nós vamos fazer mais testes daqui a pouco com o aparelho de ORP, que eu vou demonstrar para vocês qual é a diferença dessa água para essa água em termos antioxidantes. Bom, eu espero ter explicado para vocês de uma forma simples como esse produto funciona. Nós poderíamos fazer assim, falar com palavras mais técnicas, etc., mas eu não sou médico e sou um estudioso, então eu falo do jeito que nós falamos com nossos clientes. Eu quero agradecer bastante a todos vocês que estiveram comigo aqui e daqui a pouco eu vou mandar para vocês o teste do RP.